Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Estamos aqui mais uma vez junto, com essa aula remota, chegando até vocês, através do nosso acadêmico.net. Vejam bem, na aula passada, nós iniciamos o estudo de frações, estudo já do livro novo, desse livro que vocês já receberam. E agora a gente continua a parte 2 dessas frações. Hoje, na aula de hoje, eu vou trabalhar as operações com frações, adição e subtração de frações, ok? Então nós vamos aprender a somar frações e subtrair frações, ok? Então hoje a gente precisa pensar juntos da seguinte forma, tá? Quando eu quero somar frações ou subtrair frações, eu tenho dois aspectos a serem analisados. Primeiro, quando os denominadores são iguais, tá? E outra, quando os denominadores são diferentes. Isso é uma atenção que a gente precisa ter muito grande, porque para a gente realizar o cálculo perfeito das frações, no que diz respeito à soma deles e à subtração deles, eu preciso me atentar para isso. Por isso que na aula passada eu me detive a essa formação, Eu disse a vocês que o numerador é o número que estava em cima da fração e o denominador é o número que está embaixo da fração. E também chamei a atenção que esse denominador não poderia ser zero. Ele poderia ser qualquer número diferente de zero. Tá? Então, isso é importante, esse conceito, para que a gente possa somar ou subtrair frações de uma forma correta. Ok? Então, vamos lá olhar o primeiro quadro aqui. Denominadores iguais. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui esse exemplo. Eu quero somar a fração 2/5, a 3/5. Observe, tá? Essas frações, se você observar, elas têm denominadores iguais, Olha, observe, 5 é igual a 5, Elas são iguais, Quando esses denominadores são iguais, basta apenas a gente repetir esse 5. Repete esse 5, bem simples, repete, Observa-se que a operação é uma operação de adição. Então você também vai somar os numeradores, ou seja, 2 mais 3 também é igual a 5, tá? Então é bem simples quando eu quero somar frações com denominadores iguais. Você repete esse denominador que é igual, você preserva ele, conserva ele, soma os numeradores, tá certo? Soma os numeradores, ok? Isso aí é um exemplo 1. Vamos ver aqui um exemplo 2, aqui nesse cantinho aqui. Exemplo 2. Então, por exemplo, se eu tenho 6/4 mais 8/4. Tá? Vejam que nesse exemplo 2, eu também tenho denominadores iguais. Quais são esses denominadores? São 4 e 4, são iguais. O que é que eu vou fazer? Eu repito esse denominador, porque eles são iguais, E também vou somar os numeradores, porque ali, na minha operação com frações, indica uma adição. Então, eu vou somar 6 mais 8, daria 14. 14 sobre 4, Então, veja, até agora eu só trabalhei a adição, Então, se fosse uma subtração ali, eu subtraía, E se a minha subtração me levasse a uma relação de sinais, como a gente viu na aula passada, eu também teria que fazer aquela relação de sinais. Como assim, professor? Como assim? Por exemplo, vejam bem nesse cantinho aqui. Se eu tivesse 3 menos 9, ambos ambos com denominadores 2. Ambos com denominadores 2. Veja que os denominadores são iguais aqui, Veja aqui no cantinho, eles são iguais, esses denominadores. Então, eu também continuo,
eu continuo repetindo esse 2, né? Eu repito esse 2, só que agora, em vez de ser uma soma, é uma subtração. Então, a subtração que nós temos lá é 3 menos 9. E nós aprendemos que 3 menos 9 é uma operação com números inteiros. Então, quando os sinais são diferentes, adota o maior e subtrai. Ora, professor, diferentes? É, diferentes. Olha, esse sinal aqui do 3, ele é positivo, né? E esse sinal do 9, ele é negativo. Lembre-se que os sinais dos números naturais, eles não aparecem, porque eles já estão contemplados lá no conceito de números naturais. Os números naturais, eles são todos positivos, né? Então, por essa questão, os números naturais têm esse privilégio de vir ou não acompanhado do sinal. Por isso que eu acrescentei aqui, né? Então, subentende que esse 3 é positivo, por não ter o sinal. Esses sinais são diferentes. Então, adota o sinal do maior. Quem é o maior? 9. Adota esse sinal e subtrai. 9 menos 3, né? Seria 6. Então, aqui em cima, ó, eu colocaria menos 6, né? Sobre 2. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque também no cálculo de frações, com adições e subtrações, né, a gente usa a relação de sinais de números inteiros, tá certo? Cuidado com isso. Sempre está revisando aquela relação, né, quando está lá no grupo 1, adição e subtração, quando está lá no grupo 2, multiplicação e divisão. Aqui no caso, como eu estou me detendo ao cálculo de frações, né, com adição e subtração, todos os meus cálculos estarão voltados lá para o grupo 1. Né? Aliás, toda a minha relação de sinais está lá no grupo 1, adição e subtração. Então, esse aqui é quando os denominadores são iguais. Isso é uma maneira de pensar. Outra maneira é quando os denominadores são diferentes. Né? Quando os denominadores são diferentes. Então, vamos ver o nosso primeiro exemplo. Por exemplo, 9 sobre 2 mais 7 sobre 3. Observe que nesse exemplo, os denominadores já não são mais iguais. Né? Eles não são iguais. Né? Então eu não posso repetir, eu não posso escolher um para repetir como eu vinha fazendo. E agora, professor, o que é que eu tenho que fazer? Então eu tenho que tirar, né, o meu MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. Essa é a maneira a qual eu vou uniformizar esse cálculo, tá? Existem várias maneiras de você calcular o seu MMC, tá? Eu vou ensinar a maneira mais fácil, tá certo? A maneira mais direta. Vamos lá. Para mim calcular um MMC de 2 fatores, que é o caso aí, eu tenho duas frações. Eu tenho 9 meios, né? E tenho 7 terços, né? Somadas entre si, 2 fatores. Quando eu tenho esses 2 fatores, basta apenas você multiplicar os denominadores. Então você multiplica os denominadores. 2 vezes 3, 6. Esse 6 já é o meu MMC. Tá certo? Repetindo, como é que eu obtenho esse MMC de uma forma rápida para a soma ou subtração de 2 fatores, de 2 frações. Basta você multiplicar esses denominadores, tá? Então você multiplica eles, ok? E você já obtém o MMC. Professor, e a parte de cima? E o numerador? Como é que eu vou fazer? Muito simples. Você vai fazer o efeito borboleta. 9 vezes 3, 27. Observem que eu estou trabalhando uma adição, então eu repito essa adição. E 2 vezes 7, 14. Né? 2 vezes 7, 14. Então eu obtive o meu numerador utilizando o efeito borboleta. Né? Eu multiplico os meios pelos extremos. Né? Agora, vejam, eu só posso fazer isso quando é a soma ou subtração de 2 fatores. Vou repetir. Eu só posso fazer esse efeito borboleta quando é a soma ou subtração de 2 fatores, com denominadores diferentes, é claro. E agora é só a gente realizar a soma aqui, né? 27 mais 14, você tem 37, né? 40
É isso? 42. É isso mesmo? 37. Né? 37. Então vamos somar aqui para a gente não errar esse cálculo, né? Então eu tenho 7 mais 4, tá? Daria 11. Vai 1, né? 2 e 1, 3, 4. Então daria 41 sobre 6, né? Essa seria a resposta do meu resultado de soma de frações de dois fatores com denominadores diferentes. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui usando a subtração, tá certo? Vamos usar a subtração agora. Então você tem 5 sétimos menos 2 terços, tá? Observem nesse exemplo agora que eu só tenho aqui a subtração, né, de dois fatores de frações, né? Primeiro fator 5 sétimos, o segundo fator 2 terços. Então eu quero subtraí-los. Eu olho para os denominadores. Os denominadores serão o fator predominante para o meu cálculo, porque eu vou ter que enquadrar se eles são iguais ou se eles são diferentes. Cuidado com isso. Os denominadores aqui são diferentes. 7 é diferente de 3. Então eu vou tirar o MMC. Como é que a gente aprendeu? 7 vezes 3, 21. 21 é o MMC entre esses dois fatores, né? Entre essas duas frações que fazem parte do conjunto dos números racionais, né? Que a gente viu em aulas passadas. E aí a gente vai fazer o efeito borboleta. 5 vezes 3, 15. O sinal que está entre esses dois fatores é o sinal de subtração. Então ele permanece o sinal, não muda. E 7 vezes 2, 14. Né? Então você tem aí a obtenção, né, do seu numerador. Uma conta bem simples. 15 menos 14, 1 sobre 21. Né? Avos. Né? 1 sobre 21 avos. Esse 1 foi obtido da subtração de 15 menos 14. E o 21 veio do MMC, que foi a multiplicação dos dois denominadores. Tá certo? Evidentemente que os resultados dessas frações, elas podem ser simplificadas através que a gente viu, né? Através da fração equivalente. Então você pode encontrar um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se eu quiser simplificar aqui, ó, eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então eu obtenho aqui um equivalente, ó, 7 sobre 2, né? Essa seria uma fração, um resultado de uma fração simplificada através, né, da relação que você fez dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. A gente viu isso também na aula passada. É interessante que você sempre obtenha esse resultado simplificado, esse resultado da fração irredutível, né? Foi isso que a gente viu na aula passada. Por quê? Porque geralmente os exercícios, o simulado, os professores, eles colocam lá como alternativas o resultado dessas frações já simplificadas. Geralmente não vai estar lá 14 sobre 4, vai estar lá 7 sobre 2, né? Essa 1/21 avos não dá, né? Não dá para a gente simplificar. Então, esse resultado aqui já é o resultado realmente dessa conta. Então, foi isso que a gente viu na aula de hoje, tá? Muito obrigado pela atenção. Vou deixar questões lá no chat. Vou enviar questões para vocês também fazerem, tá? E até breve estaremos juntos aí nas próximas aulas seguintes. Um grande abraço.